conhecedor, grande pescador, um homem sem medo, um homem inigualável. Nem eu era, nem penso. Era uma pessoa mesmo excepcional, mesmo excepcional. Para mim era um pescador como já não existe, nem nunca mais vai existir. Era um artista, o homem no mar era um artista, há poucos. Os anos que andei com o Salsinha, para mim, melhor não havia. Cresci a querer ser como ele, porque ele era um excelente pescador. Era um excelente pescador. Fomos colegas de escola, nas chamadas escolas novas, ali perto da casa onde eu hoje vivo e onde viviam os meus pais, e de facto era engraçado porque nós estávamos desertos que acabasse as aulas para irmos brincar um bocadinho para o jardim, como se costuma dizer. Durante a semana, muitas das vezes, ele ia para a minha casa, não iríamos estudar. Dizíamos às pessoas que íamos estudar, mas íamos era brincar e de facto tivemos sempre um relacionamento muito bom. Fomos juntos à inspeção, ficámos apurados para ir para a tropa. Depois ele teve uma pessoa que lhe arranjou para ir ao bacalhau, nessa altura o bacalhau livrava-nos da tropa, que andava há 7 anos, e quis Deus que andámos no mesmo navio. Com ele 20 anos, aproximadamente 20 anos. Foi um bom mestre, foi um homem que sabia o que fazia, era um rapaz que não ia para os conselhos de ninguém, era a própria ideia dele. Era uma pessoa única, era uma pessoa com conhecimentos fora do normal, era uma pessoa que, pescador de rebalos, tenho a impressão que talvez fosse de norte ao sul do país a pessoa que apanhasse mais rebalos foi ele, mas sempre com sabedoria, ou seja, era uma pessoa impecável, queria era trabalhar, não tinha vaidade nenhuma.
era sábados, domingos, feriados. Eu andei no total 13 anos com ele. Mas andei há 5, 6 anos, fomos sozinhos, né? O resto andei com o falecido o Pilov, já lá está, coitado. Andei com o Frejado do senhor que estava aqui. A minha casa era a casa dele. E a casa dele era a minha casa. Familiarmente era. Não há irmãos. Não só Salsinha para mim, ser os 3 irmãos, tem mais valor, neste momento partiu, mas tem mais valor do que alguns dos meus irmãos. Ele ainda andava com o pai dele, ainda não tinha barcos. Eu chegava a ir ao mar com ele porque eu pedia, para, eu era muito pequenino, para ir. E quando ia largar, quando o mar, cheguei a ir com ele. Depois, pronto, depois fui andar ao mar com um irmão dele, que era outro barco, e ele chegou a ir ao mar connosco, ele era redes do pai, que eles não se falavam entre eles, mas toda a gente se ajudava uns aos outros. E era muito engraçado. E foi uma pessoa que eu sempre cresci a querer ser como ele, porque ele era um excelente pescador. Aquilo que eu costumo dizer, ele não era um amante do mar, ele era um estudioso do mar, ele estudava o mar. Eu conhecia o mar com as mãos dele. Eu posso dizer, o tempo que andei com ele no mar, nunca me preocupei com o mar, porque tinha confiança nele. Tinha que me preocupar era no meu trabalho. Como é que as redes estavam, se estavam bem, se eram largadas como deve ser ou não. Mas aquele homem de mar, pouca gente aparece. Como aquele homem para a pesca do robalo e do sargue, muita gente já aparece. Não quer dizer, não estou a ter ao valor a ninguém. Hoje em dia há muito mais coisas que havia de antes, né? A tecnologia está muito mais avançada, tudo isso está muito mais avançado. E ele era um homem, eu acho que ele conhecia o mar com uma palma da mão dele. Isso para mim, não tenho dúvidas disso. Saía, tinha uma carrinha, por onde levava a carrinha, levava uma rede para entralhar. Ele ia ver o mar para ver os efeitos, às praias, onde ele trabalhava, levava a carrinha, tinha uma rede pronta para entralhar, para preparar as artes, sempre a preparar as artes. Pois era muito estimado para esta gente, muita malta que tinha fábricas aqui nos aeroportos, era estimado. Ele teve a vontade, a gente chegava ao pé de bata dele, achas um robalo, achas um sargue, tudo para ela gente não faltava nada, ela gente. Foi um grande senhor, porque eu não soube entender. Acho que o erro foi mais meu do que dele. Mas era um muito trabalhador, inventava serviço. Ele pôs as pessoas aí a andar ao mar, a apanhar os rebalos com a rede de cerca, a bater com paus dentro da embarcação para o peixe, o rebalo, porque estavam dentro das docas, né, e na pedra. O peixe assusta-se, os motores fazem barulho e então aquilo fazia um estilo de um caracol, né? A arte faz um estilo de um caracol, e o peixe, quando se assusta, foge. O meu sogro foi dessas pessoas que inventou, bem dizer propriamente isso, que é a rede do cerco. Um grande pescador, um homem sem medo, um homem inigualável. Não, nem eu era, nem penso. Era uma pessoa mesmo excepcional. Fui funcionário do museu durante 40 anos e, portanto, o Museu da Nazaré tinha um serviço educativo. Conclusão disto tudo, ele faz o abate da embarcação em 2001, nós conseguimos levar a embarcação com autorização do Zé, portanto, para o museu. Foi proposto o proprietário da lancha ir contar histórias dentro da lancha. A imagem que as pessoas tinham é que ele era uma pessoa não muito comunicativa, tanto por aí fora. Mas quando eu comecei a falar que era para as crianças, para saber a experiência de vida que ele tinha, a experiência do mar, a vida rude que as pessoas têm no mar, e ele era exemplo dessa situação. Olha, Emílio, podes contar comigo e não sei mais o que é. Pronto, aquilo que ele foi ao museu, ele era de um agrado às crianças, ele tinha uma sensibilidade para as crianças, ele era 5 estrelas, nada tinha a ver com aquilo que as pessoas diziam, que ele era isto, que era que não. Foi um homem excepcional, de uma bondade, de uma gentileza para os meninos, pareciam todos eles que eram filhos, netos dele, estás a ver? Zé era uma pessoa, eu nem sei explicar a bondade daquela pessoa, o que aquela pessoa é.
nem tenho palavras para ele, para que realmente de mar, eu conheço poucos como ele, de mar, de costa, eu conheço poucos como ele. O José foi sempre um homem muito solidário perante toda a sua classe pescatória. Portanto, para além da sua bravura enquanto pescador, que o mar não tinha medo nem na entrada nem na saída, ele era um homem muito solidário. Era daquelas pessoas que via o fundo do mar e via onde é que o peixe estava. Onde hoje se faz surf aqui, se o meu sogro fosse vivo, eu dizia muitas das vezes que se calhar era uma guerra para ele e era uma mágoa muito grande. Chegou-se a apanhar muitos sargos, muitos rebalos, muito peixe aqui nesta pedra de Inguilhim, e o meu sogro, o que fazem hoje com uma prancha de surf, fazia quase o meu sogro com uma embarcação que é o Sol da Vida. Ele colocava os interesses de toda a sua classe pescatória em prol na defesa de todos. E isso é de realçar a importância humana e solidária com que este homem viveu durante toda a sua vida. O meu pai queria que eu fosse um homem. Eu arranjei redes, eu fazia alvitanas para o meu pai, eu metia celhas de aparelho, quer dizer, fazia um bocadinho de tudo, só não ia ao mar. Ele era uma pessoa que parava pouco tempo em casa, porque a vida dele era mar, era mar e mar, pronto, era mar e mar. Tenho saudades quando o meu pai vinha do mar. Eles encalhavam ali e eu sempre à espera dele. Eu andava sempre com o meu pai, na altura eu andava sempre com ele. Eu esperava que ele viesse do mar para ir ao foquinho, buscar o que sobrava, que vinha do mar, para eu comer aquele pãozinho que sabia a mar. Eu, por acaso, eu andava sempre com ele, mas eu às vezes recordo destas coisinhas todas, porque eu sinto umas saudades enormes. E eu, mais a minha irmã, éramos as duas pequenas, né? Íamos, era o trator a puxar a lancha e a gente aqui para Marginal fora, em cima do barco, para o barco ir. São coisas muito bonitas de rir. Mas ele foi um grande pescador. Foi pena de eu nascer um homem para continuar. Ou a minha irmã, quem sabia, um dos dois, quer dizer, nasceu duas mulheres, pronto, estragámos tudo. Estragámos tudo. Mas pronto, mas o meu pai era tudo o que a gente precisava, o meu pai estava ali. Tanto para mim, como para a minha irmã. Nas minhas horas livres ele gostava muito de me levar para o Porto de Abrigo. E então ele tinha um barquinho pequenino, ele me ensinou a remar. Quis-me ensinar a remar, ele tinha um orgulho, porque ele gostava de ter homens, filhos homens, e nunca teve, então foi meninas. Ele sabia que eu ia fechar as barracas com a minha avó materna, tinha barracas. E sendo 7 horas nós iríamos fechar as barracas e, no entanto, havia um ponto de encontro comigo e com o meu pai, que era ali na Bola Nívia. Eu sabia quando ele iria para o Caranguejo, que ele iria-me avistar ao longe, iria-me avistar, eu com os braços fazia-lhe sinal, e como ele diz, quando o mar estava de senhoras, o mar estava como ao chão, então ele iria-me buscar ali até à Bola Nívia, eu saltava para o barco, e iria com eles até 1, 2 da manhã toda molhada, eles a darem-me a roupa de oleado deles, para eu aquecer, e dizia: avó, vais para casa, diz à mãe que eu fico com o pai para o mar. Ele simplesmente perdeu a nadar quando era pequenino, e ele estava, ele mais um colega, mais um amiguinho, a brincar junto às pedras, e ele viu uma caravela portuguesa, que na altura eu não sei o que é que eles chamavam a eles, hoje a gente chamamos a caravela portuguesa, e eles são crianças, não sabem exatamente o que é que aquilo é. E, no entanto, eles fizeram a aposta de quem chegaria primeiro lá àquele bichinho. E então foi o meu pai que foi o primeiro a chegar lá a nadar, ele sabia nadar quando era pequenino. Foi o primeiro que ele chegou, ele mal agarrou aquilo, apanhou o choque, pronto, foi parar ao hospital, e a partir daí teve o trauma também, mais um traumazinho de perder o nadar. Sempre vivemos juntos, em andares separados, mas sempre juntos, as refeições eram juntas, era tudo. E então ele, quando chegava perto de mim, vinha muito devagarinho por trás de mim, com as suas mãos congeladas, a pôr as mãos dele no meu rosto. São recordações e momentos que eu gostava de sentir agora outra vez. Quando ele vinha por trás da sua mão gelada: olha aqui, filho, olha aqui, tanto frio que está no mar.
Sim, pai. Ele é o meu ídolo, foi o meu herói. É uma pessoa que eu amo muito e estou muito feliz por isto que estão a fazer por ele, que acho que merece. O Zé, quem não o conhecia, o Zé era um autêntico brincalhão. E então o Zé levava aquela vida diferente de todos os outros pescadores. Mesmo há bocado estive a dizer aí a um rapaz, era o único pescador quando o arrastão é uma rede, tem um grande saco, e depois quando as portas chegam à borda, a rede se traz peixe, o saco boia com a pressão do peixe. E era o único tripulante do navio que batia palmas quando o saco boiava, era o Zé Manuel Limpinho Salsinha. O resto dos outros, toda a gente regava pragas. E ele batia palmas. A explicação dele era quanto mais depressa carregasse o navio, mais depressa estava ao pé dos pais. Na Nazaré, claro. O sogro, às vezes vinha do mar, não trazíamos nada. Nada. Era mesa limpa. E então vinha para a terra, os outros estavam sempre à espera que o sogro chegasse à terra para ver se ele tinha trazido alguma coisa. Ele chegou a fazer 1, 2, 3 vezes uma situação que era muito engraçada. Punha todos de cabeça à roda. Ia ao armazém, trazia caixas de peixe vazias. Trazia as caixas de peixe dentro do carro de mão e trazia aquilo tudo. Então as caixas dentro do boné, de cá de cima, iam lá para baixo e a gente fazia força que as caixas vazias cá para cima. Ou então as caixas vazias iam para dentro da lota, de 30 ou 40 caixas, a malta via, porque se via que ele vê, ganhou dinheiro. Eles saíam todos para a terra, eles saíam de terra todos para o mar, sem a gente ganhar nada, deixou-os lá andar levados. Deixou-os andar agora tão quinhas para ter. Muitas vezes isto aconteceu, 3, 4, 5, 6 vezes. Após saber onde é que aquele homem chegava, deixou-os lá andar enrolados. Fomos aqui ao Rio por uma redes, que eles têm lá a marcação deles, cada um, e na verdade respeitavam-se, nessa altura respeitavam-se uns aos outros, e já havia a lei dos coletes, obrigatório. E ele está com o colete, está ao motor, põe para o mar, eu dou um nó ao peão que lá estava, ou à boia, dou um nó, e começámos a esticar a rede. Portanto, que ele esticava a rede, ele vem na parte de trás e a rede saía da proa um bocadinho para lá, a enviosar. E ele fazia sempre os lances a enviosar, sempre com a proa sempre um bocadinho ao norte, 1/4 ao norte. E ao largar a rede, viu um mar que não era muito forte e o barco deu-se um bocado. O que é que acontece? Acontece que a rede veio para cima dele. Ele, como estava com o colete, desculpem lá a palavra, eu como estava com coisa, vai ao colete, a rede soltou-se e vai ao colete. Epá, logo havia de inventar esta merda. Fosca-se, nunca mais uso isto. Outra sabedoria que ninguém fazia, que era normalmente largava-se as redes do arrasto aí, né? Mas com o mar ninguém fazia isso. E ele largava as redes assim, nunca tinha visto, foi a primeira vez. Mandava uma boia para a terra que vinha a rolar com um cordel, para a gente puxar as redes mais para a terra, ficavam lá, e no outro dia de manhã íamos alar aqui, como se estivéssemos a alar uma rede de arrasto. Sargos e rebaldes, epá, uma coisa impressionante. E depois muita gente começou a fazer essas coisas. Eu chegando ao mar como eu sou em São Pedro Melo, debaixo do farol, com a lancha Sol da Vida tapada com plástico preto por causa das pessoas que estavam cá em cima para não verem o nome da embarcação. Só que a gente tapávamos a parte de lado, né? E então a lancha preta, mas via-se a ré, mas daquele fusco, durante a noite não se via muito. O meu sogro chegando ao mar com capacetes na cabeça porque a malta da Marinha Grande, por cima do farol, atacavam. E ele sabia que automaticamente uma chumbada que se levar é pior que um tiro, uma chumbada numa cana, se te apanhou feito, levar-te lado a lado e acabou a história. E ele chegou a andar com capacetes na cabeça para andar, já podes estar a ver onde é que aquele servo chegava. Baixo do farol, mesmo na ponta do farol, e os gajos da cana a chamarem-lhe os nomes todos que mais impossíveis não podia haver, e ele sem medo absolutamente nenhum com capacetes. E às vezes tinha muitas coisas. Agora o Zé vem largar aqui e o Salsinha Antônio não tem mais nada. Vamos já nós à terra largar. Já nas que raso, já nem quis saber se havia mais não havia. Vemos a terra no rado, na altura estava rado. Largámos as redes, vamos a dar a caminho de mar a carga toda. Entretanto, o cabo da rede fica preso na lancha do tanque, atravessou a lancha, ao atravessar, veio uma volta de mar, veio para o arreio, quebrou-nos todos. Há pessoas molhadas, começámos a discutir um com o outro, que era normal, não é? Vamos para fora, fundeámos, ele levava
que a esposa dele mandou um saco com roupa para ele, onde estava um pijama incluído, que era para ele se deitar. E eu, como estava todo molhado, não tinha roupa nenhuma, antes que ele se apercebesse, abri-lhe o saco de plástico e saquei logo a parte de cima do pijama. Eu vesti, estava quentinho. Arrumo o meu colchão à proa e ele arrumou o colchãozinho dele, né? E entretanto, eu estou a ouvir o relato, estou a fumar, na altura eu fumava, e a grande aviata e cheguei assim para fora. Só continuar lá, a ouvir o relato. Entretanto, diz-me ele, começa ele a mandar, veja se tem cuidado aí à proa, se tem cuidado, se dava só eu, mas como não falava comigo, que eu estou a arder, eu tenho o colchão a arder, que o avião está aqui, tinha até o buraco já da esponja, mas como não falava comigo, quando eu dizia diretamente na rua, tem cuidado, não tenham cuidado vocês aí à proa, porque a proa aqui estava era eu. Não. Outra história também muito bonita que eu tenho de uma pessoa amiga que teve assim um problema na vida, disse-lhe a ela, olha agora vais ter com o meu primo Zé Salsinha e ele, como está sempre a trazer peixe bom do mar, ele é prestável para ajudar alguém. E eu disse-lhe a ele, Zé, tenho aqui uma pessoa para te pedir um favor. Diz, prima, diz. E ele disse, e eu disse a ele, olha, esta pessoa foi à casa de uma pessoa pedir uma ajuda, só aquela pessoa é que ia pedir ajudar, escreveu-lhe uma cartinha, não quis nada. E eu pedia-te que trouxesse um peixinho assim, grandinho, como deve ser, para a gente fazer uma ofertazinha, para a moça fazer a ofertazinha. Ah, querida, o robalo tinha 6,2 kg. Nunca vi um robalo tão grande e trabalhei tantos anos nos armazéns do peixe. E eu disse-lhe a ela, olha, agora perguntas quanto é. Ele foi para dentro ver o café, vem para a rua e vão dizer, Zé, anda cá, a moça quer-te fazer a pergunta. E ela vai assim, é para dizeres quanto é. E ele vai assim, vai-te embora, tu és parvo. Estou-me a arrepiar toda. Eu vou dizer, Zé, valha-te Deus. Então uma pessoa fez-lhe o favor. Agora eu venho pedir um favor a ti por te conhecer para ela, não para mim. Mas ela quer-te pagar. Não vai pagar. Vão-se embora na graça de Deus e peçam ao Senhor que me dê bom livramento. Nunca me esqueço estas palavras. Eu vou uma vez para a Espanha com o meu sogro e fomos de férias. Fui eu, foi a minha cunhada, foi a minha mulher, foi a minha sogra e foi ele. E o meu sogro, estivemos em Espanha, até em Espanha levou as albitanas para fazer albitanas na piscina. Os espanhóis não sabiam que era albitanas, então aquilo era para apanhar tubarões, aquilo não era para apanhar tubarões, mas ele nunca estava cegado quando ele ia, ele tinha que levar sempre as artes com ele. E ainda para cá, a gente quando vem, fomos para o Algarve. Saímos de Espanha, passámos 2 dias no Algarve, pagámos os 2 ou 3 dias, não me recordo, mas acho que foram 2 ou 3 dias. Pagámos, ficámos uma noite e ele faz um telefonema para Nazaré e eu, Fraqueza, que era um primo dele que andava com ele ao mar, eu na altura não andava ao mar com ele, eu tinha casado há pouco tempo, e ele pergunta se estavam a apanhar peixe, na altura estavam a apanhar muitos sargos aqui, e como estavam a apanhar muitos sargos, ele disse para a filha, não para mim, porque a gente tínhamos um feitio muito, muito próximo, quase parecidos um com o outro, que tinha que se ir embora para Nazaré porque estavam a ganhar muito dinheiro aqui. E eu digo, não, vamos, a gente já pagámos, não, a gente tem que ir para Nazaré, eu tenho que ir para Nazaré de qualquer maneira. Eu fui ter com a senhora da recepção e perguntei à senhora se me podia rever o dinheiro, ele disse, não, isto está pago, mas eu não sei quantos dias é, 2, 3 ou 4, não me recordo. E eu disse, Zé, a mulher não vai dar o dinheiro à gente, entretanto temos que ficar aqui, que eles estão a ganhar muito dinheiro, E o meu sogro, entretanto, disse embora, o meu sogro chegou aqui a Nazaré, disse, entretanto, à companhia que viemos embora, não era para tantos dias, não, viemos embora porque a Estela ficou doente. A Estela tinha ficado doente e veio-se embora. O meu sogro foi no mesmo dia meter as redes na água, estava muito mar, foi meter as redes na água e no dia a seguir foi mesa limpa, ficou sem uma única árvore, foi praga. Antes do McNamara apanhar a onda que apanhou, já o Zé Salsinha tinha apanhado, mas há muitos anos, só que não há a mesma fama. Ou seja, se andar ali a trabalhar com as redes e andar com uma lanchinha pequenina ao pé daquelas ondas grandes, fosse para ir para o Guinness, o Zé Salsinha já estava no Guinness há muitos anos. Houve uma situação em que largámos aqui uma rede aqui na pedra, em que estamos a acabar de largar e de repente aparece a Polícia Marítima. A gente vê a carrinha a descer, vimos-os, mas já tínhamos feito tudo, pronto, estávamos só ali e agarrámos, fomos para o Porto-Abrigo. Fomos para o Porto-Abrigo, quando chegámos apareceram lá eles e há um dos agentes que me diz, é sério, mas tu não tens medo de estar ali no meio daquele mar? Eu estava ali no farol e eu a ver aquela lanchinha, parecia uma casca de nós no meio daquelas ondas enormes,
e vocês estarem lá e tu estás aqui como se nada se passasse. Não, tinha confiança nele. Tenho confiança na pessoa que me está a conduzir. E quando também chegou-se a pedra, eu disse, epá, mas foi o que a fazer, pá? Estás a trabalhar com velhos? Sei que estou a trabalhar com velhos, mas não é o meu ramo, que era arreder, já mais redes. Portanto, o senhor não tem nada a ver que eu esteja aqui, estou aqui, porque quero estar. Quando o meu mestre Redes me vier chamar, claro, eu vou. E vai ele, agarra no boné que o Zé Salsinha tinha na cabeça e atira com o boné do Zé Salsinha ao mar. Ao mar. E o Zé Salsinha virou-se para ele e disse, você precisava era que eu lhe tirasse com o seu ao mar. Ele disse, não é zona, não é nada. E o Zé Salsinha não se fez arrogado. Agarra no boné dele, mar. O boné do contramestre. Isto, nos anos 60, que era uma coisa terrível, era impensável um indivíduo fazer isso a um superior a bordo de uma vida daqueles, que era um regime, que era uma coisa terrível. Ele andava aí embaixado com os outros armadores destes barinhos pequeninos, ainda não eram estes, eram dos mais pequenos, e porque puxava muito mais que os outros. E os outros enraivecidos dele puxar muito mais que os outros, era aquela coisa de não poderem ver, vamos por aí, de não poderem ver. Mas também era uma empresa que gastava ali gasolina, valha-me Jesus. Muito prestável para tudo, muito amigo. No mesmo, nesse do convívio do Homem do Mar, seja o postulado do Homem do Mar, fomos às Caxinas. E qualquer senhora dava os quartos para a gente dormir. Calhou-nos um apartamentozinho de uma senhora de idade. E depois ele dormiu num quarto e eu dormi no outro, eu e a mulher dele. Eu cheguei a ele e disse, Zé, vamos deitar, que já é tarde. E além disso, a minha vizinha é viúva, toda a gostar de brincadeiras e tudo se ouve de cima para baixo. E ele deitou-se, apareceu ao pé de mim com uma saia da mulher, um sutiã posto, um sutiã da mulher no corpo. Isto é uma história que foi de rir uma noite inteira sem dormirmos. Desconhecia esta parte dele, desconhecia, porque ele foi toda a vida um homem do mar, pouco parava, não é? E a gente levou uma noite inteirinha sem dormir. Houve uma altura com o meu sogro, tanto os ferros que iam para dentro d'água, havia sempre aquelas trocas, porque o ferro era meu, o ferro era do outro, e então ele próprio sabia que os ferros eram dele, porque ele começou a fazer só a divisória dele mesmo e a marcação de um ferro que era mesmo dele, e então não havia problemas, já sabia que o ferro era dele. Era uma daquelas pessoas que distanciava-se muito, tinha poucos amigos, mas tinha muitos amigos, tinha muitos conhecidos, mas amigos de pesca dificilmente os tinha, porque ele era sempre um homem invejado com uma sabedoria louca. Há uma altura que a gente andamos ao mar e as douradas só vêm na altura do mês de novembro, outubro, principalmente. É um peixe que passa, não é? E a rede, na realidade, tinha mais peixe em baixo do que tinha em cima. A rede é espalhada, não é? Aqui fica de alto a baixo, não é? E ele estranhava-lhe como é que o peixe passava para baixo. Às vezes o peixe passava para baixo e, entretanto, no fundo apanhava o peixe. A outras alturas apanhava só em cima, e ele dá-lhe na cabeça de inventar e fazer uma rede pegada à outra. Cortava depois uma peça de rede, juntava uma peça que era um pano inteiro e depois juntou a outra metade. Então ele tinha que ver onde é que o peixe passava. Era um homem que andava sempre a inventar, tanto com artes das redes como em tudo. Ele arriscava, mas sabia o que estava a fazer. Ele era capaz de entrar num lago, o mar a quebrar ali fora, e depois cá mais à terra o mar não cobra. E ele estava ali a trabalhar. Ele cercava pedras, ele conseguia cercar pedras em seco, quase, e bater com os pés para o peixe espantar, para fugir. Houve uma vez aí fomos trabalhar para a Vieira, para a Praia da Vieira, e quando viemos, estava bom tempo, de repente quando viemos caiu um nevoeiro cerrado, não se via um palmo à nossa frente, em que eu vinha a conduzir para cá e ele diz-me, não Sérgio, deixa estar que eu agora vou, porque não se via mesmo nada. E então ele vem ao leme, manda-me ir para a proa para tomar conta dos barulhos que ouvia na proa, sempre à espera ou de vir um barco, ou terem atenção por causa de alguma rede, poderia estar de algum colega, porque não se via mesmo nada. E ele, através da experiência dele e do barulho do mar, ele sabia se estava muito perto da costa, se estava muito longe da costa. Pronto, ele sabia. Havia chumbadas que ficavam mesmo espetadas nas lanchas. Era uma coisa que era incrível. E nessa, que ele então já os trabalho, essa não me esquece.
O piscina na borda da lancha, vai lá para a borda, agarrou as cedas todas com eles lá em cima, vai, anda, agora manda. Uma altura vamos embora todos para o mar. A lancha estava, isto é puro da verdade que eu te vou contar. A lancha estava encalhada e ele diz assim simplesmente isto. A gente vamos para redes de água e vamos embora. Agora não vamos embora, então, mas está tanto mal, vamos embora que a gente tem para redes de água. Acompanha toda, mas isto não era a falar, era a discutir e a ralhar ao mesmo tempo e vai, tinhas que ir mesmo. E a gente põe tudo, pusemos as árvores todas. Não levámos sonda, não levámos nada. Fomos para o norte, largámos o que tínhamos a largar da parte norte e íamos para o sul. A gente quando vem para cá, cai sudoeste e cai uma barra de muita névoa. Muita névoa. A única coisa que ficou foi uma sonda de mão, que é uma sonda e depois aquilo com o próprio Orião que ele tem sebo, né? Com o próprio Orião, vais largando e depois puxas para cima e vês o Orião. Ele sabia o Orião, como é que era o Orião mais fino, o Orião mais grosso, e a gente não via, eu não te via, eu não conseguia ver-te aqui, para aí. Todos escalados, estávamos todos escalados. Ele, através do som do mar, ele ouvia as batidas do mar. Eu venho dentro, para lá de São Pedro Moel, da Praia Velha. A gente vem dentro da Praia Velha até cá, só ouvir o som do mar e volta na volta a largar a sonda de mão e a trazer a sonda de mão para ele ver onde é que estava o Orião. Dificilmente estas pequenas coisas, percebes, consegues explicar. E a gente jogávamos, isto está tudo tonto. E ora, névoa na vez, tu já não sabes onde é que fica a terra, tu só ouves o som do mar, mas tu não sabes se estás perto, se estás. E um facto é que a gente chegámos à terra bem e salvos. Porque se não fosse também a experiência dele em névoa, é que a gente não se conseguia ver. E olhámos todos uns para outros, o que a gente vai aqui dizer? Não podia, ele tinha sempre razão, mas a gente não podia abrir a boca. Sei que tu fazes anos hoje, mas eu acho que há peixe lá ou não. Se houver peixe, ainda te importas. O dia de anos é um dia normal, eu faço anos a 25 de Abril, é um dia normal, não há problema nenhum. Olha, prepara aí as redes do fundo para largarmos ali ao castelo e arranja umas caças de cima da água que a gente vai para o mar. A minha mulher e a minha sogra estavam a fazer uma festa surpresa. Começam-lhe a dizer, agora tu vais para o mar e não há peixe e vocês não apanharam nada e estás a querer ir para o mar e estamos a fazer isto ao Sérgio. Largámos a primeira caça na Pedra do Ouro, a segunda largamos para sul da Pedra do Ouro, começamos a trabalhar da Pedra do Ouro para sul e começamos a abrir a rede que ele tinha estado a entralhar no domingo de Páscoa. Eu despachei-me à frente dele, da parte de mar, eu estava a tratar da parte de mar, chego à parte de terra e digo-lhe a ele, sem nunca olhar para o mar, porque o mar que estava era mar de senhora, mar de vento, não era mar de senhoras, mas pronto, estava uma ondulação, mas era mar de vento, não havia cá grandes mares, ainda para mais estando lá fora. Agarro, chego ao pé dele e pergunto-lhe, o que é que falta aqui fazer? E ele diz-me, Sérgio, é só abaixar a poita. Ok. Ora, ele estava abaixado, levanta-se, ele quando se levanta, eu abaixo-me para abaixar a poita e quando me abaixo, ele só grita, ai Nossa Senhora! Eu estou assim para baixo, olho para o lado do mar, parece-me ali uma onda como se fosse de um primeiro andar, lá fora. Vejo aquela onda a vir, a minha primeira reação foi agarrar um ferro que eu tinha nos pés e levantá-lo e ver o que é que a onda vai fazer. Ora, a onda vem, apanha a lancha de través, só que não quebra. Ela vai fazer escadinha. E ao fazer escadinha, a lancha inclina um bocado, mas não vira e transporta-nos para a zona de arrebentação. Assim que chegamos à zona de arrebentação, ela endireita, mas assim que endireita, vem logo uma outra em que virou mesmo a lancha. Eu quando vejo que aquela vai mesmo quebrar e virar a lancha, agarro o ferro que tinha nas mãos, a mando para a proa e digo ao meu sogro, salto pela ré. Eu mergulhei, não sei se ele mergulhou, se não, a lancha virou, quando eu mergulho, a onda quebra, ando lá aos trambolhões, ele tinha o colete dele, vejo muito aflito e começa então a dizer, quando eu lhe digo, aguento que eu tiro a gente já daqui, dou 3 braçadas, mas assim que dou 3 braçadas, vejo a aflição dele, assim que começa a nadar de costas, veio uma onda, quebra mesmo em cima da gente, vamos lá parar abaixo e lembro-me, eu tenho as botas e tenho as calças de oleado, e está-me a pôr para baixo. E aproveitar o tempo que anda à rola, lá em baixo, e começa a tirar as calças de oleado e as botas. Venho cá acima, quando venho cá acima já o vejo uma distância, como deu aqui, mais ou menos ali
aquele pilar, se calhar uns 500, 600 metros de distância. Quando estou a chegar ao pé dele, o que acontece? Ele vai ao fundo. Vai ao fundo, eu mergulho. O que acontece? Quando mergulho eu não consigo ver nada porque a água era barrenta. Começo a tentar a ver se consigo agarrar alguma coisa. Não consigo agarrar nada, venho cá acima, cai-me o mar em cima, vou lá parar outra vez abaixo e de repente, na zona de rebentação, o mar fez chão. Só vi a espuma branca, vejo a lancha virada ao contrário, vejo um depósito de gasolina, vejo uma peça de cabo e de repente vejo as duas botas dele, a parte dos calcanhares. Quando chego ao pé das botas, aparece-me o corpo de baixo para cima. Agarro então com o meu braço esquerdo, agarro-lhe assim e começo a nadar de costas. Começo a fazer as massagens cardíacas, mandar-lhe ar para dentro dos pulmões. Vejo que ele não me está a dar sinal, ponho então de bruços sobre o lado esquerdo e vou a correr pela praia fora à procura de ajuda. Portanto, há um senhor que me aparece, então o que é que se passa? Eu digo, telefone para o 112, para a Polícia Marítima, para os bombeiros, que eu tenho ali o meu sogro, que está com o morto, nós tivemos um acidente agora no mar. Entretanto, chegam os bombeiros, levaram-me para a ambulância, que estava cá em cima da polvoeira. Quando eu vou para cima, vem a médica do INEM, e eu lembro-me como pessoas, vir-me para ela e digo, doutora, salve-me o meu sogro. Com tanto mar ruim que passou no mar, morreu coitado com o mar bom. Por incrível que pareça, no dia que ele faleceu, o mar era bom. O medo para ele não existia, era uma pessoa que, entendes? E ficou-se sabendo dizer que sem com mar chão, porque não havia mar, né? E infelizmente... Se me perguntassem se ele morria no mar, eu dizia, eu aposto tudo quanto eu tenho, este homem no mar da morte. Este homem conhece o mar a palmos, conhece a costa toda dentro do nosso farol, praticamente até à Figueira. Eu pensei tudo na vida, menos... Sempre pensei que ele... eu cheguei-lhe a tirar o volante das mãos várias vezes, íamos para a Vieira comer e ver, ou íamos vender peixe aqui ou ali, e ele que era muito distraído, ou por vezes com falta de descanso, eu cheguei-lhe a tirar o volante, que ele por vezes ia para a Valética, mas agora no mar é que eu nunca pensei. Eu sempre chegava à casa e dizia à minha mulher, o fim do salsinha qualquer dia é para ser estampado. Mas quando me disseram que ele passou no mar, sinceramente para mim foi... Pronto, que se... É assim, teve que haver um descuido muito grande para ele lá ficar. Se ele, nesse dia, se tem as pessoas que ele costumava trabalhar, com grandes homens que trabalharam com ele, com grande experiência na vida da borda d'água, ele estava sempre à vontade. Ele nunca precisava fazer nada. Porque o trabalho dele era só tomar atenção aos motores e olhar para o mar. Ele olhava para o mar e sabia quando vinha a onda. A mim deixou uma tristeza muito grande, porque quando eu tive conhecimento do acidente, fiquei muito admirado, porque eu sabia das qualidades dele, era um pescador com um pé grande e era amigo do seu amigo e, portanto, tivemos sempre um ótimo relacionamento. Eu penso que estamos hoje aqui a homenagear todos os pescadores, todos aqueles homens que já partiram, morreram no mar, e também todos aqueles que ainda hoje fazem os possíveis para que nós tenhamos à nossa mesa sempre um peixinho fresco, que é a coisa melhor que há. Portanto, de facto, o Zé Salsinha foi um pescador que nos deixou muito cedo. Foi pena, porque de facto, além de um bom pescador, era um homem com um coração muito grande. Um mar imenso, mar à minha frente, e o tempo todo, o tempo atrás de mim. Um sol nascente, a praia, a minha gente, areias de ouro ao sol e um céu sem fim. E passam barcos na minha memória, e cantos mil cores, alegria, e há redes onde enredo minha história, e um dia vai nascer a semente
Eu sou um povo como as ondas deste mar, povo diferente pela vida a navegar. Invento falas, falo o vento, ranchos, risos, reais. Eu sou o povo, são marchas, carnavais. Eu sou um povo como as ondas deste mar, povo diferente pela vida a navegar. Nasce de novo em cada tempo e esta força é minha fé. Eu sou o povo da Nazaré. Um mar imenso, um mar à minha frente, e o tempo todo, o tempo atrás de mim. Um sol nascente, a praia, a minha gente, areias de ouro ao sol e um céu sem fim. E passam barcos na minha memória, e cantos de mil cores, alegria. E há redes onde enredo minha história, e um dia vai nascer, há sempre um dia. Eu sou um povo como as ondas deste mar, povo diferente pela vida a navegar. Invento falas, falo o vento, ranchos, risos, reais. Eu sou o povo, são marchas, carnavais. Eu sou um povo como as ondas deste mar, povo diferente pela vida a navegar. Nasce de novo em cada tempo e esta força é minha fé. Eu sou o povo da Nazaré.